Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live do canal Cristal Luzente, no programa Redescobrindo Meu Mundo. Aqui, nós procuramos passar informações para ajudá-la a ter mais harmonia em sua vida pessoal, familiar, profissional e no ambiente que você vive. Eu sou Najayan, terapeuta holística, e o tema de hoje é transmutar. Você sabe o que isso significa? Você já ouviu falar essa palavra? A diferença entre transmutar e transformar, você sabe qual é? Ficou curioso? Então, vamos conhecer um pouco mais sobre essa palavra maravilhosa da nova era. Bora lá, vamos lá? Bom, eu peguei essa primeira parte, como eu sempre faço nas lives, para falar mais a parte didática, né? Então, vamos lá. O significado de transmutar. Fazer o que fique diferente, ir de um lugar para outro, mudar de uma circunstância para outra, transformar ou transformar-se. A felicidade transformou-se em tristeza. Na química, transformar um elemento químico em outro. A nível de sinônimo de transmutar, transmutar é sinônimo de converter, metamorfosear, transformar. Agora, definição de transmutar. Classe gramatical: verbo bitransitivo, verbo pronominal, verbo transitivo direto e verbo transitivo direto e indireto. Tipo de verbo transmutar, regular, separação silábica, trans, tracinho mu, tracinho tar. Isso eu tirei do dicil.com.br, tá? Agora, eu achei interessante, porque eu queria saber quando começou isso, né, essa palavra, porque essa palavra está muito em moda de uns anos para cá, quando começou essa onda de nova era, né? E ela está ligada muito com a cor violeta. Então eu achei no site conceito.d a palavra transmutar. Essa parte eu vou ler, tá? Mas é interessante. E aí depois depois dessa parte mais didática, aí eu vou falar um pouco do transmutar, da maneira como eu encaro essa palavra, tá? Vamos lá. Transmutação, que vem da palavra transmutar, né? É o ato e a consequência de transmutar, transformar uma coisa em algo diferente. É importante esclarecer que o termo que nos importa tem a sua origem no latim. Mais concretamente, deriva do verbo transmutare, que se pode traduzir como transformar ou mover, e que é composta por duas partes bastante diferenciadas. O prefixo trans, que significa de um lado para o outro, e o verbo mutare, que é equivalente a mudar. O termo é usado relativamente à transformação de um elemento químico que passa a converter-se num outro. O fenômeno pode ocorrer de um modo natural nos casos nos quais um elemento químico tem um núcleo que carece de estabilidade. Esses elementos originam uma fusão nuclear e emitem radiações enquanto perdem ou ganham peso atômico até que o núcleo alcance a estabilidade. A transmutação também pode se realizar a partir da ação humana, isto é, de modo artificial. Logo nas primeiras décadas do século XX, cientistas conseguiram transmutar elementos químicos através de bombardeios com partículas alfa para um átomo de nitrogênio. Neste caso, temos o que é conhecido como transmutação nuclear. A primeira transmutação desse tipo ocorreu no ano de 1914, quando o físico Ernest
Rutherford identificou que quando o nitrogênio 14 era posto à presença de um emissor de partículas, então ele era transformado em oxigênio 17. A transmutação tem sido um elemento presente em diversas histórias, sendo filmes, séries e até mesmo desenhos, sempre prezando pela ideia da transformação de um elemento químico em outro elemento químico. A ideia de transmutação estava bastante presente nos alquimistas da antiguidade, que assentaram as bases para o desenvolvimento da química moderna. Os alquimistas eram da opinião de que era possível obter a transmutação de diversos metais em ouro, baseando-se no fato de a densidade do ouro e da densidade do chumbo serem semelhantes. No contexto da alquimia, deste modo, dizia-se que uma substância conhecida como pedra filosofal tinha a propriedade de transmutar os metais em ouro ou em prata. Precisamente na saga literária e igualmente cinematográfica criada pela escritora britânica Rowling, aqui sobre o jovem mago Harry Potter, que escreveu Harry Potter, temos de referir que esses ditos elementos desempenham um papel fundamental. Dessa forma, o primeiro volume é chamado Harry Potter e a Pedra Filosofal. E tanto nesta como nos restantes romances, é-nos apresentada uma personagem chamada Nicholas Flamel, que procura encontrar a tal pedra. Esse último alquimista é um personagem real da Idade Média que, de acordo com numerosas legendas, foi capaz de alcançar o dito objetivo. Em concreto, são muitas as teorias e opiniões que estabelecem que conseguiu sim descobrir juntamente com a sua esposa a pedra que era capaz de transformar qualquer metal em ouro e que também era considerada o da vida eterna. No plano espiritual, também pode aparecer a noção de transmutação. Certas religiões e crenças falam de transmutação para se referirem à mudança interna que experiencia uma pessoa quando se afasta de elementos nocivos, desde ações e pensamentos, e se aproxima de Deus. Da mesma forma, não nos podemos esquecer que ainda existe aquilo que se conhece pelo nome de transmutação sexual, que é um conjunto de procedimentos que podem levar a cabo os indivíduos e que se consideram que vão conseguir obter energia espiritual a partir da sua própria energia sexual. Temos também o que se conhece por transmutação mental, que faz parte da filosofia hermética. Essa transmutação trata da alquimia mental, o que até hoje é tido como algo um tanto controverso, pois as pessoas consideram que a alquimia está relacionada somente a elementos e não a pensamentos ou emoções, por exemplo. Então, nisso é controverso por isso, porque até então a palavra transmutação sempre esteve ligada à parte alquímica física. Veio a filosofia hermética já trabalhando com a parte da alquimia mental. A filosofia hermética, entre os elementos que são do seu estudo, compreende o estudo da transmutação mental. E essa transmutação, mesmo que esteja bastante associada à transformação de metais inferiores a ouro, possui relação também às mudanças de condições da mente e também mudança de estados. Os egípcios acreditavam que a mente humana também poderia ser transmutada do mesmo modo que os metais. E de acordo com eles, essa transmutação ocorreria de estado em estado na mente ou de condições em condições ou de vibração em vibração.
Seguindo essa ideia, então, a transmutação hermética trata-se de uma arte da mente. Muitos acreditam e dizem, nesse sentido, que para que haja essa transmutação mental, é importante que as pessoas identifiquem o que faz com que elas se sintam bem e o que faz com que elas se sintam mal. Como eu falei, eu tirei do site do Conceito.d, que foi publicado em 2017 e atualizado em 2019. Achei interessante isso, principalmente esse final, porque sempre quando as pessoas ouvem a palavra transmutação, transmutar, sempre fazem essa ligação com a alquimia e com a transformação, né, de metal em ouro. Aí eu procurei também no site e num outro site chamado reencontrosp.org.br, sobre também a palavra transmutação, mas também já trabalhando a cor violeta. Então vamos lá. Aspectos metafísicos. O violeta sugere elevação em todos os sentidos. E a cor é a cor que está diretamente relacionada ao poder sobre nós próprios, sobre os outros e sobre o meio. No campo energético, a cor violeta tem a função de transmutar as energias nocivas à nossa volta e no ambiente. Por que também eu procurei isso? Porque a partir do momento que eu descrevi a palavra transmutação, né, o significado, agora que como eu falei no início, eu vou tentar de uma maneira simples explicar como eu, a Sônia Narjayan, gosto de explicar como em mim reverberou essa palavra transmutar. Tá? Espero que vocês consigam captar, não somente a nível intelectual, mas também a nível de coração, o que esse termo pode reverberar em nós. Tá? Esse termo tem sido usado, como eu falei antes, nesses últimos tempos, né? Esses últimos tempos que as pessoas chamam de nova era de aquário, que estava para surgir, que agora quem acredita nisso já sabe que a gente entrou na era de aquário, e a cor violeta, eles têm se destacado muito, né? Tanto é que nessa época eles falam que o cristal, né, dessa nova era, qual é? É a ametista, né, que é o quartzo violeta. Então, só para lembrar vocês, aqui é uma violeta, um cristal de ametista bruto, tá? Violeta. Esse é um bruto. Esse aqui é uma ponta, tá? De ametista. Esse aqui é uma ametista rolada. Aqui é uma drusa. Lembra, drusa é cheia de pontinhas, né? Dessa aqui, tá? Mas em miniatura, ó. Eu já mostrei em outras lives para vocês, tá? Ó, essa é um pouco maior que as outras, então dá para ver melhor. Ó, uma pequenininha aqui. Isso aqui não foi lapidado, não. Isso aqui é a natureza que fez. Cada pontinha dessa foi feita pela própria natureza, tá? Ó.
Deixa eu ver. Vendo? Esta aqui já foi lapidada pela mão do homem, tá? Mas é uma ametista também. E aqui tem um bastão de ametista. Ah, ele tá bem clarinho, quase um lilacinho. E aqui é um pêndulo de ametista. Tá? Na verdade, acho que eu peguei um ametrino. Eu tenho tantos pêndulos, achei que era ametista, é um ametrino. Se vocês repararem, ele tem o violeta e o dourado. Esse é um ametrino. A natureza é perfeita, né? A citrino, que é a pedra amarela, né? O quartzo amarelo é o citrino. Ela tá cada vez, o homem tá tirando tanto da natureza que tá ficando escassa e tá subindo o preço. Então, o que eles estão fazendo? A ametista ainda tem muito. Então, eles pegam a ametista, eles descobriram que colocando em forno de alta temperatura, né? A ametista, ela fica amarelada. E eles vendem como citrino para ganhar mais dinheiro. Aí, o que a natureza fez? Ela começou ela mesma transformar. Então, essa daqui é uma que foi pega, ela tem tanto o dourado da citrino quanto o violeta da ametista. E deram o nome, então, dessa pedra de ametrino. Ó, sem querer eu peguei essa. Bom, acho que era para falar sobre isso. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando for comprar uma citrino, tá? Para ver se não é uma ametista queimada. Tá? Bom, então vamos lá, continuando aqui. Essa cor, ela tem se destacado muito nessa nova era, nessa era de aquário que a gente está entrando, né? Ou entrou agora já. Vamos lá. Depois que tudo que eu li ali, né? Que aí eu peguei, que é o que eles falam sobre a palavra transmutar e transmutação. Agora vamos pensar um pouco, tá? Se pensarmos nas palavras transmutar, que ela tem ligação com a cor violeta, e que essa cor, ela vem da união do azul, e o azul, que é da vontade do Pai, é uma cor de comando, né? De poder, e com a rosa. Então, o rosa, o que é? O rosa é a representação da energia mais poderosa do universo, que é o amor. As duas juntas, ela vai se transformar no violeta, né? Lógico, tem a variação entre o violeta, né? Quanto mais rosas você colocar, misturado com azul, sendo mais rosa, vai ficar um tom de violeta. Quanto mais azul você colocar na mistura, vai ficar outro tom do violeta. Mas a gama é do violeta, tá? Partindo desse princípio, vamos lá. Fica mais fácil a gente entender a diferença entre transformar e transmutar. Porque, para mim, lá em cima, no dicionário, fala que o sinônimo de transmutar é o transformar. Eu não acho isso, tá? Mas é o que eu falei, eu estou falando aquilo que, para mim, bateu
como verdade a nível de cardíaco, de coração, tá? Não quer dizer que eu sou dona da verdade, não, tá? Mas é a maneira que para mim veio. Então, transformar. O que é transformar? Transformar, nós podemos transformar uma coisa ruim numa coisa boa, certo? Isso é transformar. E a gente também pode transformar uma coisa boa numa coisa ruim. Também é transformar, certo? Agora, partindo do princípio do que eu falei agora, né? Que o transformar tem a ver com a chama, com a cor violeta. Então, já que o transformar tem essa ligação e que a cor violeta intrinsecamente possui a energia mais poderosa do universo, que é o amor, você concorda que o transmutar ele só vai tirar uma situação do desequilíbrio para o equilíbrio e não o inverso? Ele não vai, o amor que tem lá não vai fazer com que aconteça o inverso. Tirar do equilíbrio e levar para o desequilíbrio. Isso não tem para mim, tá? E por que iria ter duas palavras, transformar e transmutar, para representar duas coisas iguais, iguais, iguais? Não teria porquê, né? Então, para mim é essa a diferença, tá? O transmutar, ele transforma, mas ele só transforma do que está em desequilíbrio para o que está em equilíbrio a nível energético, tá? Para mim é isso. Então, eu já falei a parte mais didática disso e eu coloquei a minha versão, o que bateu para mim dessa palavra. Eu acho ela uma palavra muito forte, muito poderosa, tá? Porque quando a gente faz essa transmutação, qualquer coisa vai melhorar. É muito diferente de transformar. Porque transformar tem os dois lados da moeda. Tá? É assim que eu vejo. Eu posso estar completamente errada, mas dentro de mim, no meu coração, isso bate com uma verdade muito forte. Também na chamada eu falei que ia fazer um exercício com essa palavra. Depois de tudo que eu já expliquei dessa palavra, né? E o poder que ela tem com a chama violeta, as duas juntas podem fazer milagres. Podem fazer milagres. Eu já vi muita, muita coisa acontecendo no momento que a gente usa essa palavra com a chama violeta, com a cor violeta. Ela é fantástico. Então, eu acho que numa live anterior, muito tempo atrás, eu cheguei a passar isso, esse comando. E agora eu vou passar novamente para vocês, mas vamos lá. A gente vai usar a palavra transmutação,
a cor violeta e vamos usar também o comando quântico. Então, a gente vai usar as três, tá? As três coisas para conseguir transformar nós e também ajudar o próximo. E isso a gente pode fazer no dia a dia. Tá? E não é difícil. É tão simples. E depois que a gente começa a usar, é tão simples que a gente, entre parênteses, até vicia com isso. Porque a gente começa a ver que dá certo com a gente. E não só com os outros, mas também em algumas situações. Tá? E aí, o próprio resultado que a gente obtém disso é um reforço para a gente usar novamente. Tá? E não só usar novamente, conforme a gente vai vendo mais resultado, a gente vai querer também ensinar as outras pessoas. E com isso, a gente criar uma corrente do bem. Um comando quântico, ele atua a nível quântico, tá? Então, ele não vai atuar só eu comigo mesmo e falando o comando, ou eu com a outra pessoa do meu lado para ela ouvir, tá? Não, ele vai muito além. Ele vai muito além. Por quê? O comando quântico, ele pode ser tanto falado quanto pensado. Lembra, nós temos o corpo físico, né? E nós temos o corpo mental, que é formado pelos nossos pensamentos e materializado através da simbologia da palavra, né? Então, Marisa, dá para descobrir como se não é? Marisa, dá para você perguntar novamente, que eu não estou conseguindo entender o que você escreveu. Porque o que eu estou lendo é: dá para descobrir como se não é a citei no verdadeira? Eu não entendi. Ah, citrino. Entendi, é o corretor que arrumou errado. Isso acontece muito comigo. Pera, agora lendo citrino, vamos lá. Ah, é um pouco... Ela geralmente ela tem uns pontos pretos, é meio chatinho de descobrir, mas ela é um pouco mais escura, é um amarelo mais escuro, tá? A citrino. A citrino falsa é que tem os pontos escuros e ela é mais escura. A citrino verdadeira é um pouco mais clara, mais transparente, tá? Às vezes a citrino que é queimada, ela é meia... tem algumas que é tão falsa que ela é até meia leitosa até, que não chegou bem queimar muito, entendeu? Então ela fica meia leitosa, o amarelo, tá? Se der depois, mais pro final, eu vou ver se eu acho alguma aqui para mostrar para vocês. Eu não sabia que eu ia pegar justo uma amitrino. Foi sem querer. Não era nem... Saiu isso aí, né? Mas eu vou ver se dá tempo, tá? Aí qualquer coisa eu falo para vocês, tá? Então vamos lá. Voltando aqui. Então, eu falei dos três, né? Que a gente vai unir esses três no comando quântico. O comando quântico é quando tem duas pessoas, não é só nesse momento.
é feito tanto falado quanto pensado, né? E a gente tem que lembrar que o corpo mental, né, ele é formado pelos nossos pensamentos e materializado através da simbologia da palavra, tá? Então, lembrar que esse corpo mental e os nossos pensamentos e as nossas palavras, o corpo mental é um corpo sutil, né? E ele é tão sutil que até a materialização dele, que é a nossa palavra, ela é sutil também, porque a gente não vê e nem pega. Então, até a materialização do pensamento, do corpo sutil, do corpo mental, ele é onda também, tá? E vai, tá? E vai embora, tá? Então, por isso que a gente, quando faz um comando quântico, ele tanto pode ser falado quanto pensado, porque é a onda do pensamento que vai, tá? Então, por isso, quando a gente faz o comando quântico, ele tem que ser um comando forte, poderoso, tá? Tanto a nível de falar, quanto quando a gente pensar nele, tá? Porque às vezes a gente pode estar em algum lugar, a gente vê uma situação, tá? Em desequilíbrio, e a gente pode fazer o comando só em pensamento, sem emitir uma palavra. E esse pensamento vai, por isso que ele tem que ser bem firme, o pensamento, tá? Então, pensa, um comandante, né, do exército, ele vai dar um comando para sua tropa. Ele não vai entrar para falar o comando e falar tropa, sentido. Ele vai falar tropa, sentido. Ele vai impor aquilo. Isso é um comando, tá? Então, quando a gente faz um comando quântico, isso é muito importante. A gente vai se colocar, tá? E mesmo só em pensamento, vai ser nesse tom que a gente vai lembrar, tá? E aí, isso é muito importante, tá? Bom, fora isso, não vai, por isso que ele não vai ficar só aonde a gente está, porque é um comando a nível quântico, tá? Tudo tá unido a nível quântico, tudo o planeta, todo o universo, né? Então, ele vai chegar aonde a gente quiser. Então, se, por exemplo, minha filha não tá bem, ela me liga, mãe, não tô legal, dá para a senhora fazer alguma coisa? Dá. Então, eu vou fazer um comando quântico, tá? E pode ser até a chama violeta, tá? E às vezes ela até sabe esse comando da chama violeta, mas se a gente não está bem, não está equilibrada, centrada, a gente fazer para a gente mesmo, a gente não vai, se a gente não está bem, a gente não vai ter essa força para fazer o comando como deve ser feito. Então a gente tem que ter a humildade de pedir para uma outra pessoa se ela poderia fazer esse comando para a gente. Se ela estiver bem, ela pode fazer, porque ela também pode não estar bem naquele momento para fazer para a gente. A gente teria que pedir para uma outra, tá? Então, a gente tem que ter essa consciência, tá? Agora, a gente pode fazer para a gente sim, mesmo não estando muito bem. Só que aí, em vez de fazer só uma vez, às vezes a gente tem que fazer várias vezes. Porque se a gente não está muito bem, então a gente às vezes tem que fazer 1, 2, 3, 4 vezes, até mais, para que aquele comando comece a
invadir o nosso corpo, seja o físico, mental, emocional, para ser equilibrado, tá? Porque o comando quântico, ele serve, da chama violeta, ele serve para trabalhar todos os corpos, tá? E outras coisas também, tá? O ambiente que a gente está, né? Porque às vezes a gente chega, sei lá, num trabalho, né, no escritório, e você chega e começa a dar uma tontura, ou você não se sente bem, percebe que alguma coisa não está legal, ou então você chega bem no meio onde dois colegas de trabalho estão brigando, né? Então, você pode, antes que chegue no teu campo, né? Se você está equilibrada, antes de chegar no seu campo, você já pode fazer o comando quântico com a intenção de equilibrar aquela situação que você chegou e observou que está em desequilíbrio. Você nem precisa saber o assunto. O que você sabe é que está numa situação, você chegou num local que a situação está em desequilíbrio. Então você pode fazer o comando quântico com essa intenção de equilibrar aquela situação. Então você nem está fazendo para as pessoas que estão envolvidas na situação, mas está fazendo para a situação. E aí você começa a fazer o comando, tá? Então, e pode ser também a distância. É o que eu falei, às vezes minha filha me liga, mãe, dá para você fazer? Eu faço, tá? Aí eu penso nela e faço o comando. Então eu dou um destino para aquele comando. Tem um objetivo, tá? Sempre tem que ter um comando. Quando a gente começa, seja qual comando for, tá? A nível quântico, você dá um destino para ele. Porque se você for fazer o comando e não der um destino, o que vai acontecer? Simplesmente, ele não vai ser jogado fora. Porque o universo, ele é sábio e ele não perde nada. Ele pega aquele pacote que você está jogando para o universo, porque não vai ter um destino, de energia, e ele vai pegar e vai levar para uma pessoa ou para uma situação naquele instante que está precisando daquilo. Então vai servir para alguém ou para alguma coisa entrar em equilíbrio também. Então não vai ser perdido. A única coisa é que você que enviou para o universo, então, porque você não deu um destino, não vai ficar sabendo para onde foi, tá? Mas jogado fora nunca vai ser, tá? E nem ficar esvaindo e perdido por aí. Com certeza ele tem um universo vai levar para ajudar alguém ou alguma coisa, tá? Pode ficar tranquilo. Então, se você fizer algum comando sem direção, não foi jogado fora, tá? Sim, aí, tá vendo? A Tatiane, onde você tá morando, Tati? Mojimirim, tô morando em Mojimirim. Ela era minha cliente lá de Amparo. Agora, vamos lá. Ele pode ser feito, então, para a gente e pode ser feito para os outros ou para uma situação. Quando é feito para a gente, tá? O que a gente vai fazer? Mão direita, que é a mão que doa, né? Mão direita no chakra cardíaco, no coração, tá? Lembra que é o chakra no coração, o que tem o chakra cardíaco, o que vai acontecer?
Ele é o chakra mediador. Tem 3 chakras superiores, tá? Laríngeo, frontal e coronário, e 3 chakras inferiores. Plexo solar, 2 dedos acima do umbigo, esplênico, 2 dedos abaixo do umbigo, o básico, que fica na base da coluna, né? No cóccix. Ele é um mediador. Então, a gente colocando a nossa mão direita, na hora que a gente for fazer um comando para nós, tá? Então, todo aquele comando, ele já vai direto para o cardíaco. E aí, daqui do cardíaco, então, ele entra e tchum, sobe e desce. Espalha. E vai para todos os chakras. Tá? Então, se o desequilíbrio que a gente está naquele momento for, lembra que os chakras, um dos trabalhos dos chakras é fazer a conexão entre o corpo físico e os outros corpos sutis, certo? Então, e também os principais, eles vão levar também para o nossos órgãos internos. Então, vamos lá. Olha só, a hora que você faz o comando, tá? Com a mão direita no chakra cardíaco, que ele vai fazer assim para cima, para baixo, e levar para todos os outros chakras, e esses outros chakras vão levar esse comando e vibrar para todos os nossos corpos, porque estão todos interligados. Olha que bonito, tá? E é a nível quântico, e esses outros corpos estão na 4ª dimensão. Como é quântico, ele vai para as outras dimensões também, tá? Então, é um comando que ele expande. Então, nesse momento, ele vai e faz isso, né? Vai para os chakras e os chakras levam para os corpos. Se é um desequilíbrio emocional, tá? Que está no nosso corpo emocional, tá? Onde está plasmado nossas emoções, nossos desequilíbrios emocionais, está tudo ali, né? Ele vai para lá também. Se é um desequilíbrio a nível mental, né? Que eu estou sempre com aquele mesmo pensamento, acordo com ele, vou dormir com ele, você pode fazer um comando para ele. Então, vai para o corpo mental, tá? Lembra um exercício que eu dei? Que cada 3 em 1, ou 1 em 3, cada pensamento negativo que a gente percebe que está tendo um pensamento negativo, orai e vigiai, né? Vigiar o pensamento, eu estou tendo um pensamento negativo toda hora, e aí você, cada vez que se pegar pensando nele, substituir por 3 positivos, tá? E vai fazendo, esse exercício você pode, a hora que você perceber que você está com o pensamento negativo, você pode pôr a mão no chakra cardíaco, no coração, e pode fazer o comando que vai transmutar esse pensamento. E se você faz várias vezes, é muito mais rápido do que a troca de um pensamento negativo por 3 positivos. Porque tem a palavra transmutação e tem a chama violeta que vai potencializar esse trabalho. Tá? Então, é muito mais rápido o trabalho. E a melhora é tirar do desequilíbrio e ir para o equilíbrio. É muito mais rápido, gente. É impressionante como é rápido, tá? E se for no emocional, é a mesma coisa. Se eu me pego, às vezes a emoção que eu
estou, se eu chego em algum lugar e dali a pouquinho, sem eu perceber, eu começo a ficar triste, ou começo a ficar com raiva, ou começo a ficar irritada, mas sem ter acontecido nada, o que pode estar acontecendo? Eu posso ter captado a energia, essa energia de outra pessoa que entrou no meu campo. A pessoa provavelmente melhorou e eu comecei a ficar ruim. Então, também, põe a mão no cardíaco, faça o comando quântico, pensando naquele mal-estar que eu estou sentindo, naquela emoção negativa que eu estou sentindo, tá? Ou irritabilidade, nervosismo, alguma coisa assim. Que eu penso que é meu, e às vezes não é. Simplesmente ficou no meu campo emocional, porque isso é uma emoção, não é um pensamento, é uma emoção. Então, aí você faz para você, porque se você captou, é sinal que o seu campo não estava bem expandido a ponto de não deixar você captar essa energia. Então você estava com o campo um pouco mais perto do físico, né? Então você fazendo isso, você vai transmutar, porque acabou de chegar no seu campo, né? Então você começa a fazer rapidinho, logo depois que você percebeu, então aí você rapidinho também vai equilibrar aquela energia, aquela emoção negativa que você captou da outra pessoa. E é muito rápido. É muito rápido. É só a gente começar a aprender mesmo. Eu vou fazer. Nem se for para falar, eu não acho que isso aí dá resultado. Mas faça para ver. Faça para ver. Tá? Porque dá resultado. Dá resultado e a gente vira fã do comando quântico da chama violeta, tá? Bom, para uma outra pessoa, eu já falei que se é para uma situação, você pode fazer. A Tatiane, ela está falando que a mãe dela está sentindo tontura e tá tonta. Atordoação, é tontura. Aí precisa ver. Pode fazer, Tati, o comando quântico para ela, porque precisa ver se essa tontura, porque às vezes a tontura pode ser que ela captou alguma energia, tá? E tá deixando ela meia tonta, pode ser alguma coisa do fígado que ela comeu e não caiu bem e também pode estar dando mal-estar e dar tontura, tá? Pode ser alguma coisa também de ouvido. Tem várias coisas. Uma tontura pode ter várias, sei lá, tem várias origens que pode dar resultado uma tontura, tá? Então, você faz, só que aí você não vai ter um destino certo, se é para o corpo mental, se é para o corpo emocional ou se é para o corpo físico. Simplesmente faz para a tua mãe, para a tontura da sua mãe. E aí vai chegar onde tem que chegar. Só que se é para o físico, lembra, gente, o físico é o corpo mais denso, né, que a gente tem, porque está na terceira dimensão. E aí tem que fazer mais vezes, tá? Porque o físico é mais denso. Então é o que mais demora para se equilibrar. Os outros se equilibram mais rápido,
tá? Os outros, eles só vão demorar mais tempo para equilibrar se caso o problema que a gente tem é muito antigo, né? Então, ele já está plasmado, está muito... o cordão está muito grosso ali. Então, tem que fazer várias vezes, tá? Ah, tá. Ela tá falando que aconteceu alguma coisa negativa para ela semana passada. Então, só isso já foi uma semana. Então, se foi coisas que aconteceram, né? Não chegou no físico ainda, a tontura faz a chama violeta transmutadora. Eu vou passar ela completa para vocês. Eu só estou explicando as maneiras aonde a gente pode aplicar. Eu vou pôr aqui, peraí. Então, se é para outra pessoa, a gente tem que pensar para quem a gente vai mandar essa chama violeta, e se for para uma situação, pensar na situação. Por exemplo, eu vi um casal brigar, tá? Eu não conheço nenhum nem outro, e os dois estão brigando, discutindo, tá? Eu vou mandar para a situação, tá? E começo a fazer o comando. É impressionante, às vezes eu nem terminei o comando, sempre um está mais desequilibrado que o outro, tá? Porque se um dos dois está bem equilibrado, ele não vai deixar com que o outro que está em desequilíbrio desequilibre ele. Se ele entrou na sintonia um do outro, é porque os dois estão em desequilíbrio. Só que um está mais desequilibrado que o outro. Então, a hora que a gente vai mandar para a situação o comando, o que vai acontecer? Aquele que está menos em desequilíbrio, ele vai captar com mais rapidez o comando, as ondas que a gente está enviando, tá? No campo, na situação, ele capta. Aí, a reação da pessoa que está um pouquinho melhor é assim: eu não vou ficar discutindo com você, não vai me levar a nada, eu vou sair, depois a gente conversa. E ela vira as costas e sai. E a outra fica falando, berrando, sozinho. Entendeu? É muito interessante. A gente fala, parece que é mentira até que a gente está falando, mas é isso que acontece, tá? E é aquele ditado, né? Quando um não quer, dois não brigam. Não tem como. Vai brigar com quem? Se não tem ninguém para brigar com ele. Entendeu? E é impressionante como isso acontece. Uma outra coisa que serve, e isso a maioria das pessoas começam a fazer para ver se dá certo, né? Por exemplo, eu vou em algum lugar no centro da cidade, num sábado que é muito lotado, né? E é difícil de achar estacionamento de carro, né? Para estacionar carro na rua, né? E eu, quando estou indo para a cidade, eu pensar que eu vou fazer o comando para conseguir um local para estacionar o carro rápido, na hora que eu chegar. É impressionante. Eu não estou manipulando nada, simplesmente sempre vai ter um lugar. Tá? E eu posso até acrescentar um lugar adequado para mim, né? Para a situação aonde eu quero ir, né? Mais perto do local onde eu estou precisando ir na cidade. E vai. Fez o comando e vai embora. É impressionante. Às vezes a gente está chegando perto, está tudo cheio de carro.
Aí você tá andando, daqui a pouco você vê um carro dar o sinalzinho que tá saindo e você entra. Isso dá certo, tá? Geralmente as pessoas, quando iam no meu consultório, que eu passava isso para elas, a primeira coisa que elas iam fazer é testar com isso. Porque depois da outra consulta, elas já viam e falavam, nossa, sabe que deu certo aquele negócio que você falou? Que negócio que eu falei? Eu não lembro mais. Aí ela contava. A pessoa contava. Então, dá certo, tá? O universo ele é perfeito e ele quer que a gente esteja em equilíbrio e esteja feliz. Ele quer ver a nossa felicidade, tá? Então, a Estela está falando que faz isso direto e nunca falha. E é verdade. O universo quer ver a gente feliz, tá? Então, faça isso. Vai ver como dá certo, tá? Por exemplo, teve uma pessoa que eu ensinei, eu acho que era véspera do Dia das Mães, veio no shopping com o noivo, pegar não sei o que de roupa do noivo, não lembro. Aí ela falou assim que o shopping é assim, que ela não lembrava o shopping é assim. Aí começaram a rodar e não achava lugar para estacionar. Aí ela falou assim, para o carro para ele. Por quê? Para o carro. Ele parou, mas pera. Aí ela começou a fazer o comando para achar um lugar para ela estacionar. Aí ela terminou, ele falou, mas o que você está fazendo? Pera, deixa eu terminar. Terminou, ela falou, agora liga o carro e vamos. Ele ligou o carro, começou a andar naquele corredor mesmo, lá na frente saiu um e ele entrou. Ele, mas o que é isso que você fez? Dá certo. Uma vez ela veio também para Campinas, ele estudava na PUC, aí ela também, a PUC, assim, né? Ele não ia ter aula, ele ia só na secretaria. Então, ele já pegou e falou para ela, faz aquele negócio que você fez aquele dia no shopping. Ele começou a fazer e ele não achava. Aí ele achou um lugarzinho e ela ficou no carro, ela nem saiu com ele. Ele foi tão rápido, voltou, entrou dentro do carro e foram embora. O universo dá jeito. Ele não precisava de uma vaga só para ele, só para uma coisa de 5 minutinhos. Mas achou um lugar que ele não precisava atrapalhar ninguém. Entendeu? O universo dá jeito para a situação que a gente necessita naquele momento, tá? E serve para várias coisas, tá? Se eu for ficar dando exemplo aqui, eu passo a noite dando exemplo para vocês, para o que vocês podem usar essa chama violeta, tá? Alguém está com uma dor de cabeça, que nem a mãe dela está com tontura, pode fazer sim, pode fazer, tá? Porque às vezes é alguma energia intrusa no campo, tá? E a chama violeta vai equilibrar os chakras e aí vai expandir, conectar os corpos e expandir, e essa energia vai embora porque a proteção, o campo energético expande e a proteção dela pessoal vai estar por inteira, tá? E aí essa energia vai desacoplar dela, tá? Então dá certo. Facebook, o Facebook da Cristal Luzente, tem o botãozinho do WhatsApp. E aí vocês entram no WhatsApp da Cristal Luzente e aí eu posso responder, a gente conversar, tá? Tirar dúvida alguma coisa, tá bom? Eu vou fazer esse comando uma vez para vocês verem a entonação, tá? De como é. Então, é essa entonação que a gente tem que usar a hora que a gente vai fazer esse comando.
Então vamos lá. Eu não vou fazer para ninguém, tá? Eu vou fazer para o universo. Tá bom? Eu sou ativar chama violeta transmutadora infinita em luz agora. Eu sou ativar 1 milhão de vezes agora. Eu sou ativar pulsar, 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 pulsar agora. Eu sou ativar pulsar, 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 pulsar agora. Eu sou ativar pulsar, 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 pulsar agora. Eu sou ativar, transmutar, 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 transmutar agora já. Faça-se a luz, faça-se a luz, faça-se a luz. A luz se fez. Tá? É nesse tom. Não adianta eu chegar e falar assim, eu vou fazer o comando. Eu sou ativar chama violeta transmutadora infinita em luz. Eu sou ativar 1 milhão de vezes agora. Não, não dá. Sabe aquele avião que para pegar precisa do motor tá? Não, ele não vai sair do lugar, tá? Então tem que dar aquela força, tá? Para a coisa atuar. Entendeu? É isso. Tudo bem? Então, hoje, o que eu tinha para falar era isso, o recado que eu tinha para passar para vocês. Qualquer dúvida, então, tá? É só ir lá no Facebook para falar comigo no WhatsApp do Facebook. E para pegar a descrição do comando quântico da chama violeta na descrição do YouTube. Tá? Bom, gente, vamos encerrando. Obrigado, como sempre, de vocês estarem aqui comigo, tá? Nós passamos 1 hora. Gente, eu nem vi passar, tá? Espero que vocês também. Muita luz em sua mente e amor em seus corações. Um beijo a todos. Tchau.